Salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. E hoje é um vídeo muito interessante, é um vídeo muito importante. Eu ia fazer uma live agora, né, cara, pra falar um pouquinho, mas assim, tá tão parado, né, a gente não tá tendo tantas notícias assim agora, né, então eu vou preferir fazer um vídeo mais na resenha sobre alguns assuntos aí, cara, que a gente pode tratar, certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Eu tenho dois aspectos aqui para levantar, tá legal? Um aspecto coletivo e um eu quero falar individualmente sobre um atleta que a gente não tava assim muito, putz, cara, não fez sentido essa contratação, putz, não... No começo eu tava meio pistola com ele, porra, cara, o cara não, com a bola no pé é complicado, né, cara, mas acho que desde a última partida contra o Náutico foi, vamos dizer, o estupim pra ele cair um pouco nas graças da galera. A galera já tá sendo carinhosa com ele, né, o Pitbull, tudo mais. Eu quero falar do Barreto, né, Barretinho, né, pros íntimos, eu não sou íntimo dele, né, então, mas de qualquer maneira, eu acho que toda a torcida do Botafogo está íntima do Pitbull Barreto, tá? Então, vamos falar um pouco sobre ele, tá, com todo o filtro do mundo, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre ele e também sobre o time. Eu quero falar aqui um pouco sobre as estatísticas do Botafogo nesse momento na Série B, tá? Eu vou até pegar aqui a tabela, né, da Série B, né, justamente para averiguar qual a distância. O Botafogo agora, depois desse jogo contra o Náutico, marcou 3 gols na equipe do Náutico. Inclusive uma outra curiosidade sobre o Náutico, né, cara, que perdeu ontem em casa pro Londrina por 2-0. Marcelo Chamusca foi demitido, né? Então, para quem achava que não era justo demitir o Chamusca do Botafogo, ele foi demitido no Botafogo e no Náutico, né? Deixa o Náutico na 8ª posição com 35 pontos. E aí o que acontece? Né? A gente tem o seguinte parâmetro: o Botafogo, depois da partida diante do Náutico, assumiu a ponta, né, não só do retorno, mas do melhor ataque, né, do ranking de ataques da competição da Série B. O Botafogo passou o Guarani. O Guarani tem algumas goleadas aí acumuladas. Teve um jogo Guarani de 5-0, teve um jogo Guarani de 4-0. Isso conta muito. O Botafogo, se eu não me engano, só teve o jogo contra o Londrina, que fez 4 gols. Né? Eu acho que o Botafogo não fez 5 gols em uma só partida nessa Série B ainda. O Botafogo tem 37 gols, 1 a mais que o Guarani, 3 a mais que o CRB, né, que tem 34 gols marcados, e tem 4 gols marcados a mais que o Coritiba, né, que é uma equipe que inclusive joga com posse de bola, volume de jogo, é aquele joguinho propositivo mesmo, aquele joguinho de sair tocando lá de trás. Esse é o estilo de jogo do Coxa. O Botafogo não, nem tem essa proposta. E aí, cara, o que a gente tem é o seguinte, detalhe, né, na defesa, vou até pegar assim a título de curiosidade, o Botafogo na defesa ele tem 23 gols sofridos. O Botafogo sofria muitos gols na era Marcelo Chamusca. O Botafogo ele tá atrás, em termos de defesa, do Coritiba, do Goiás, do Avaí, deixa eu ver, do CSA, do Vila Nova, se eu não me engano do Vila Nova, do Londrina, não, do Londrina não, do Vitória, perdão, Vitória. Então o Botafogo ele tem a 7ª melhor defesa do campeonato, tá? Pra você ver como é que foi o estrago que foi feito com o Chamusca, porque o Botafogo, se eu não me engano, tinha defesa de Z4 com o Chamusca, e com o Enderson isso melhorou muito, né? Se eu não me engano, vou até pegar aqui os jogos, né, para lembrar quantos gols o time do Enderson, né, o aproveitamento do Enderson Moreira no Botafogo. O Enderson ele sofreu 3, 4, 5, eu acho que foram 5 gols só que o Enderson Moreira sofreu, né, no comando técnico do Botafogo, certo? Então, e detalhe, 3 desses gols sem ele na beira do campo, né? 2 contra o Vila Nova e 1 contra o Náutico. Ele teve o gol sofrido contra o Guarani e o gol sofrido diante do Operário na única derrota que ele teve até aqui contra o Operário lá no Paraná, certo? O que a gente pode tirar de parâmetro disso, rapaziada, é que o Botafogo, dos 23 gols que sofreu, né, apenas 5 deles foram com o Enderson. Ou seja,
o fator ofensivo do Botafogo, o fator que faz com que o Botafogo esteja na ponta do campeonato hoje em termos de ataque, tem muito a ver com a consolidação da sua defesa. Não é apenas um trabalho propositivo. No início, o Anderson Moreira ajeitou a casa, né? Arrumou a casinha. Ganhou 1-0 no Confiança, 2-0 ali no CSA, 2-0 no Vasco. São placares ali justos, né? Modestos, vamos colocar assim. São placares dignos, né? Honestos, né? Em que o Botafogo se posiciona, certo? Então, a parada é a seguinte, né? O Botafogo, nesse momento, né? Ele tem uma defesa, né, que proporciona ao time, que faz com que o time ataque de forma mais coesa e sem necessariamente se desgastar muito, sem precisar correr atrás de prejuízo, sem precisar ter aquele transtorno psicológico de putz, cara, a gente tá precisando desse resultado, então a gente vai ter que fazer uma parada, né, ao invés de eu tocar no meu companheiro daqui, para ele ligar num cara e eu receber a bola de volta depois, eu já tenho que ligar direto no cara lá na frente. Isso atrapalha os índices ofensivos, isso atrapalha as chances criadas, tudo, né? E, evidentemente, isso faz, né, com que o Botafogo tenha mais calma para atacar. Então, a consolidação defensiva é fundamental para um trabalho ofensivo mais cauteloso, mais gradativo, em que você não tem que fazer nada com muita pressa. Exemplo, Botafogo e Confiança, estreia do Anderson Moreira. Vamos dizer que o Botafogo tivesse tomado um gol no início do jogo. Era outro jogo, né? A gente provavelmente não ia ter aquele gol do Romildo, o Botafogo ia tentar martelar, ia sair para cima, ia desgastar jogadores. Aí pro confronto diante do CSA, que o Botafogo venceu por 2-0, né? O Botafogo ia chegar pressionado, aí o CSA ia marcar um gol, o Botafogo ia se atabalhoar todo para chegar. Então, para mim, o fator fundamental para a gente hoje ter um ataque consolidado foi o tempo que o Botafogo teve com calma para trabalhar esses aspectos ofensivos, em detrimento da organização da sua defesa no início do trabalho do Anderson Moreira e da sua comissão técnica, né? Se você pegar assim, como é que era o modelo do Botafogo? O Botafogo, ele atacava de forma muito pontual, de forma muito objetiva, chegava ao primeiro gol, segurava, administrava o resultado embaixo do braço, e no segundo tempo, com muito mais calma, pegando o adversário, saindo para tentar empatar o jogo, o Botafogo tocava a bola com rapidez, não necessariamente se fechava, né, cara, mas tocava a bola com muito mais fluidez. Isso aconteceu contra a Ponte Preta, contra o CSA, contra o Vasco da Gama, né? Aconteceu contra o Brasil de Pelotas, mas nós fomos prejudicados pela arbitragem, contra o Vila Nova também, né? Tivemos 2, 3 pênaltis, né, nesses jogos aí que não foram dados para o Botafogo. Então a consolidação defensiva do Botafogo, né, ocasionou o Botafogo, fez com que o Botafogo tivesse mais calma para enfrentar situações adversas depois. O principal teste, a prova de fogo, foi esse último jogo diante do Náutico, gente. O Botafogo começa mal, o Náutico começa marcando em cima do Botafogo, marca um gol, faz 1-0, e o Botafogo tem recursos para virar o jogo, certo? O Botafogo consegue rodar a bola, mesmo jogando contra o Náutico mais fechadinho, o Botafogo tinha que tomar iniciativa, era um jogo de pressão, porque era uma partida em que o Botafogo tinha que vencer o jogo pelos resultados da rodada, né, porque o Náutico tinha ali um treinador que conhecia o Botafogo, e o Botafogo fez vários trabalhos interessantíssimos até chegar ao gol. Foram 3 oportunidades perdidas, uma com o Marco Antônio e 2 com o Navarro, né, até o Botafogo, numa excelente movimentação do Chay, abre um buraco, o Barreto faz a leitura, o Oyama recebe e aproveita o espaço vazio para chutar para o gol e marcar 1-0. Tudo isso, cara, tem muito a ver com o trabalho sofisticado que vem sendo feito, porque há tempo de se fazer esse trabalho sofisticado, já que o Botafogo vinha em constante evolução, né? Então, é muito óbvio. Se o Botafogo tivesse priorizado o ataque lá no início do trabalho, ia perder por Confiança, ia empatar com o CSA, ia empatar com o Vasco, e aí o Botafogo ia estar muito mais pressionado para tentar uma coisa mais gradual, o ambiente vai pesando, o psicológico do jogador vai pesando, e aí você vai... acaba que não tem perspectiva de melhora. Então, a organização defensiva do Botafogo, a solidez defensiva do Botafogo, né, que hoje é a 7ª melhor defesa do campeonato, lembrando, dos 23 gols que o Botafogo já sofreu no campeonato, 5 apenas foram sofridos, né, no comando técnico do Anderson Moreira, e 2 deles num apagão que aconteceu naquele jogo contra o Vila Nova, foi um apagão da equipe total, e hoje o Botafogo tem o melhor ataque da competição,
certo? E vou te falar, o Botafogo deve estar com uma das equipes mais criativas do campeonato também, porque o que o Botafogo vem criando de chance, né, vai além do normal. E aí agora eu quero finalizar, cara. Geralmente eu finalizo com 10 minutos. Já passou e que bom, né, cara, que a gente ficou 10 minutos aqui trocando ideia sobre esse assunto tão legal. Há quanto tempo? É gostoso pra mim falar de atributos táticos, falar de atribuições táticas, de estratégias, de leitura de jogo, uma coisa que eu tava com muita saudade de falar e que eu não tinha como falar porque era tanta crise, era tanto problema, era tanto caos no Botafogo que a gente não tinha tempo de fazer isso, e voltar a fazer isso me deixa muito feliz, né? Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. A gente vai trazer cada vez mais com o Botafogo numa boa fase, e se Deus quiser essa fase vai continuar boa e vai melhorar, né? Um dos atributos defensivos é a manutenção do Barreto no time titular. No início muita gente criticou, no início eu critiquei, tá? Eu falo aqui as coisas que eu erro também, né? Eu não gostava do Barreto, por quê? Porque o Barreto, na mesma proporção em que ele ajudava, ele auxiliava na marcação lá atrás, isso é fato, e numa equipe que está precisando ter uma solidez defensiva, você tem que ter essa pegada desse cara, né? Embora com o Chamusca isso não estivesse adiantando, o cara tava dando esse retorno, e aí só que você tem um problema que você não vai ter a contribuição dele com a bola, né? Porém, não tem o que falar, gente. A gente tem um meio campo de muita intensidade física. Agora contra o CSA, evidentemente a gente vai ter Barreto e Oyama, porque o Pedro Castro tem uma lesão na panturrilha, mas o meio campo titular vinha sendo a dupla de volantes, né? Pedro e Barreto. Pedro sendo aquele cara mais área a área, né? E o Barreto aquele cara do trabalho sujo, né? E que, quando eu falo trabalho sujo, cara, é um trabalho de manutenção, né? Não é um trabalho ruim, pelo amor de Deus, gente. E eu acho que isso foi fundamental, não só para a solidez defensiva do Botafogo, mas também para a própria evolução dentro, como eu falei ali no início do vídeo, né, cara, de você evoluir a sua parte de trás para frente, evoluir a parte defensiva para depois evoluir a ofensiva. O Barreto vem sendo, assim, mais razoável quando ele tem que ter a bola, quando ele tem que girar, né, no ataque. Contra o Náutico, cara, tiveram 2 momentos ali que ele deu umas osciladas ali com a bola no pé. Acontece pela qualidade dele propondo o jogo, não é a dele, né? Ele mesmo falou isso na entrevista coletiva que ele apresentou, foi uma pergunta que ele respondeu pra mim, inclusive, ó, deixa a parte do ataque com os caras, eu sou um cara mais de defender, parte defensiva, desarmar, né? E só que é um cara que ele vem contribuindo. A assistência pro gol do Oyama é dele. É ele quem enxerga o Chay movimentando, um buraco se abrindo no meio campo e o Oyama livre. E ele entrega pro Oyama e ocasiona o primeiro gol do Botafogo, gol de empate nessa partida tão importante, certo? E aí, cara, é muito importante a gente analisar, né, cara, o que são os nossos gostos em relação ao jogador. Eu, particularmente, gosto muito mais de um jogador que roda a bola, que faz a rodagem, entrega, né, tudo mais. Só que agora, a gente tem que entender a importância de um atleta com pegada, aquele atleta para fazer aquele trabalho mais bruto, dentro de uma equipe limitada, jogando uma competição que é puramente resultado, que é o caso da Série B, né? Não adianta falar, o Botafogo jogava feio no início com o Anderson e conseguia resultado, é isso que a gente queria, e agora está começando a jogar bem melhor, né? E isso passa por esse tipo de jogador, que é muito importante numa competição como essa e num time como esse. E o melhor de tudo, que é o mais importante, né? A coisa que eu mais criticava em um atleta que tem características até parecidas com as do Barreto, só que eu acho que ele tem menos qualidade com a bola no pé. Claro, a gente está falando de segunda divisão, que é o Zé Wellison. Zé Wellison, que foi jogador do Botafogo na reta final do Brasileiro do ano passado, da temporada passada, perdão, e jogou o Campeonato Carioca até certa parte no Botafogo, até ser emprestado pelo Galo ao Sport, né? E eu falava que o maior problema, na minha opinião, não era o Zé. Eu acho que é importante você ter um atleta do perfil de Zé Wellison, Barreto, o Jean, que era jogador do Botafogo em 2018, né? É importante tu ter um cara com esse perfil, só que não com o preço que se paga pelo Zé Wellison, né? O Botafogo pagava mais de 100 mil reais por mês ao Zé Wellison. O Botafogo paga talvez 4 ou 5 vezes menos ao Barreto. Então você tem um cara que ele produz, é efetivo, é importante para o elenco, atualmente não só para o elenco, mas também para o time titular,
E é um cara que você encontra no futebol brasileiro de uma forma que você pode pagar um preço muito menor do que foi pago, do que o que foi pago para um atleta que estava fazendo um trabalho sujo. Para o orçamento do Botafogo, gente, um atleta para fazer trabalho sujo não pode ganhar mais de 100 mil reais por mês. Né? O cara tem que ganhar 20, 30, 40, sei lá. Né? E na minha opinião, isso que é o mais importante no Barreto. É um atleta no mercado alternativo, é um cara que faz o trabalho dele, é um cara que colabora, contribui, vem jogando melhor. É importante para o elenco, vem sendo importante para o time titular e é barato, a custo-benefício. É um cara que contribui. Se vai contribuir ou não na Série A, se o Botafogo subir, é outra coisa. Mas, sinceramente, cara, eu acho que a gente tem que elogiar o Barretinho, o Pitbull. Tá jogando bola, tá bom? Tá jogando bola, não só desarmando, não só nos índices defensivos, não só na proteção, ele tem uma leitura de espaço quando o time tá sem a bola muito importante. Porém, só tem umas questões ali na bola aérea, né, que eu realmente acho que é o ponto fraco dele, bola aérea defensiva. Porém, ninguém é perfeito. E no ataque, ainda por cima, o cara tá conseguindo colaborar da maneira que pode, né, ajudando e aprendendo cada vez mais junto com o grupo. Valeu? Gente, gostaram do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Mais tarde teremos vídeos aí sobre mais coisas, mais situações e também teremos live para falar sobre os assuntos aí que vão surgir. Afinal, é véspera de jogo Botafogo e CSA. Valeu? Tamo junto. Fui!